Vamos orar. Vamos. Querido Deus e Pai Celestial, nós nos colocamos diante de Ti, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, aquele que nos reconciliou contigo, porque a Amém. Tua justiça foi plenamente cumprida nele. Amém. Damos graças especialmente, Senhor, pelo privilégio que nós temos de estar na Tua presença. Amém. Senhor, isso é algo tão extraordinário e Amém. muitas vezes nós não damos conta o quão importante é para nós estarmos reunidos considerando a Tua palavra, que é o nosso verdadeiro alimento espiritual. A Amém. Tua palavra nos mostra que haverá tempo em que procurarão do norte ao sul, do oriente ao ocidente, buscando a Tua palavra e não acharão. Acharão. Por isso, Senhor, também é nos exortado que devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar, Amém. enquanto Ele está perto. Nós fazemos isso agora, Senhor. Amém. Agradecendo por o fato de o Senhor nos reunir, Amém. fale ao nosso coração pela palavra, mas debaixo da direção do Espírito Santo. Que a tua graça nos sustente, tanto no compartilhar quanto no receber, mas especialmente que essa palavra possa ser realidade para nós, porque é isso que nós precisamos. Amém. Em teu nome nós oramos. Amém. 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 Irmãos, eu quero A propor Maria foi. graça e paz, Amauri. Paz e paz, irmãos. Paz. Amém. Amém. Graça e paz. Eu quero propor para os irmãos o seguinte: como nós temos muitos textos para abordar, e eu quero me limitar ao tempo, né, para esgotar todo o conteúdo daquilo que o Senhor trouxe ao meu coração para compartilhar com os irmãos. Então, Amém. eu vou abordar todos os textos que eu selecionei e vou mencioná-los, mas uma boa parte deles eu não vou fazer a leitura com os irmãos para a gente economizar um pouco de tempo, mas vai ser abordados os versículos. Alguns nós vamos ler, né? Com mais detalhes, com mais cuidado, tá certo? Aí eu vou passar o esboço para os irmãos, para que os irmãos possam depois considerar, né, mais profundamente. O tema que nós vamos abordar hoje para nossas considerações, para nossa reflexão, é Deus não tolera a mornidão. Ou, em outras palavras, né, Deus não tolera o morno. Isso está lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 15, que fala, né? Quem deras fosse quente ou frio, porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então você vê que é uma reação de Deus de uma maneira muito forte, né? Mostrando a intolerância de Deus a ponto de vomitar da boca aqueles que se apresentam dessa maneira tão dúbia, né? Que não se posicionam. E ele até diz, quem deras fosse frio, né? Ou quente. Por que frio, melhor que fosse frio? Porque o frio, ainda que desagradando a Deus, pelo menos ele é autêntico. Ele tem um posicionamento diante das circunstâncias, diante do mundo que ele vive, né? Demonstrando aquilo que realmente ele sente, daquilo que ele crê. Agora, o quente representa aqueles que são fervorosos para Deus e, de fato, estão preocupados em agradar a Deus. Agora, o morno é aquele que está misturado, né, em ambas essas extremidades. Deus não aceita tais homens, né? Então, irmãos, o livro de Apocalipse, onde está inserido a carta a Laodiceia, que é a sétima carta, né, de Apocalipse 2 e 3, ela está dentro de um contexto de um livro profético, né? É, ele é essencialmente profético, né? Ele trata absolutamente de profecia e especialmente de profecia escatológica. Então, o livro, ou melhor, a carta destinada à Laodiceia, ela está dentro desse contexto. Ela tem uma característica profética. Então, nós temos que considerar não só essa, mas todas as cartas dentro dessa perspectiva. Ela está se referindo, né,
e muitos utilizam esse posicionamento nessa escola doutrinária que eu prefiro não adotar, né, que é o dispensacionalismo, mas ela tem uma coerência no sentido de que ela representa, sim, a igreja nos tempos do fim, né, nos tempos da volta de Cristo. Mostra a característica, né, em vários detalhes, não só nesse versículo, outros versículos demonstram a frieza, o afastamento dessa igreja, como nós vamos ver alguns detalhes aqui. Então, para nós, irmãos, é importante nós focarmos esse contexto dentro de outros textos das Escrituras. Evidentemente que não dá para a gente recorrer a todo o contexto, porque o livro de Apocalipse, se os irmãos forem estudar com diligência este livro, nós todos temos que recorrer, pelo menos, a Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Joel, Miqueias, Zacarias, praticamente quase todos, né? Uns em maior intensidade, especialmente os chamados profetas maiores, e os profetas menores, alguns até intensamente, ainda que sejam livros pequenos. Agora, dentro da nova aliança, nós temos o quê? Mateus capítulo 24, né? Em várias passagens em que Cristo se refere à sua volta, e especialmente 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, né? Capítulo 4 e 5, e 2 Tessalonicenses, especialmente o capítulo 2. Então, nesses livros, especialmente o capítulo 2 da 2 Tessalonicenses, mostra claramente a característica do tempo do fim, né? Onde ele vai dizer: não vos enganeis, né? A volta de Cristo não ocorrerá antes que venha a apostasia, né? E a manifestação do homem do pecado. Então, o que é apostasia? Exatamente essa característica que demonstra que aqueles que estão vivendo nos tempos próximos à volta de Cristo, ou que antecede a volta de Cristo, vai ter essa atitude de indiferença à palavra de Deus. Aí nós temos vários textos, né, que indicam isso. 2 Timóteo, né, capítulo 3, fala, né, nos últimos dias, né, os homens sobrevirão tempos difíceis, né, os homens serão egoístas, avarentos, aí uma relação, né, um perfil daquele homem que vai estar vivendo neste mundo conturbado que nós estamos vivendo. E segunda Timóteo capítulo 4, 3 e 4, que fala, né, nos últimos dias, né, não suportarão essa doutrina. Então, esse é um pano de fundo, né, dos tempos que nós estamos vivendo. Eu não sei se os irmãos têm acompanhado os fatos que têm ocorrido no mundo atual, no cenário internacional. Eu tenho feito isso, eu sofro com isso, mas eu sinto que é uma necessidade de nós nos determos para conhecer, para ter uma percepção do mover do Senhor, né? Em relação ao cumprimento das profecias, eu tenho acompanhado e tenho ficado surpreendido, né? Em todas as áreas: política, econômica, social, né, espiritual, e moral, né, injustiça, corrupção, né, e agora com ingredientes adicionais, né, que é a guerra que está sendo travada lá por Israel com os terroristas, né, que está tomando uma escalada na guerra nunca vista em dezenas de anos da história de Israel, que sempre viveu em conflito com aquele povo. Agora, o que nós estamos vendo que está ocorrendo? Primeiramente, houve o ataque, né, lá dos terroristas do Hamas. Olá, Ronaldo, graça e paz, né? Houve Graça e aquele paz, irmão. Bendición. Graça e paz. Houve o atentado lá do Hamas, né, contra Israel, que os irmãos acompanharam, aquela coisa trágica, e isso começou a trazer consequências que foram aumentando e trazendo a situação que nós estamos vivendo hoje. O Hezbollah, que também é um grupo terrorista, tomou as dores, né, do Hamas. Os Houthis, que são da Somália, também atacaram Israel,
E agora, o Hezbollah, que é uma força armada muito poderosa, que é suprida pelo Irã, que é o inimigo número um de Israel, né? Usa esses proxies, né, que são aqueles que batalham contra o inimigo número um de Israel, do Irã, que é Israel, financiando, treinando e dando armamento para lutarem contra. Então, a tal ponto que o Hezbollah está sitiado dentro do Líbano, que é um país, ele toma uma, uma importância naquele cenário maior que o próprio país onde ele está localizado. Porque o Líbano não tem muita força armada estabelecida e ele está refém do Hezbollah. Só que o Hezbollah está atacando maciçamente a Israel e Israel não tem outra alternativa senão atacar, sob pena de ser como consta da Constituição do Irã, né? Varrer Israel da terra ao mar, ou seja, eliminar, isso está na Constituição do Irã, eliminar, varrer Israel da face da terra. Então, esse é o quadro, e isso está tomando uma dimensão a ponto que Israel está atacando todos os campos, né, minados por esses terroristas do Irã, do Líbano, né, que é o Hezbollah, mas está chegando a Beirute, que é a capital do Líbano. E isso está trazendo uma escala impressionante. E isso vai trazer consequências provavelmente muito mais sérias. Então, por que que eu estou colocando isso? Irmão, esse é o quadro geral onde nós estamos inseridos e nós não podemos ficar indiferentes a isso, sob pena de nós, né, não estarmos atentos ao que a própria Bíblia diz, lá em Romanos capítulo 13, verso 11, por exemplo, ele fala assim: digo isto a vós que conheceis o tempo. Está na hora de despertardes do vosso sono, porque a vossa salvação está mais perto do que quando no princípio cremos, né? Agora, veja bem, esse aspecto, a salvação está mais próxima, nós não podemos considerar o fato seguinte: isso foi escrito há 2.000 anos atrás. Não, isso está relacionado com a manifestação da vinda de Cristo, e isso fica evidenciado. Então, quando fala a nossa salvação está mais próxima, quando que no princípio cremos, isso está relacionado, por exemplo, com Hebreus, o próprio texto de Apocalipse, melhor dizendo, de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que fala lá? Que o iníquo, ele ainda opera porque ainda não foi afastado o que o detém, né? E depois ele vai falar, não foi afastado ainda aquele que o detém. O primeiro trata-se não de uma pessoa, mas de um fato. E o segundo relaciona-se com uma pessoa. O que o detém? O que detém hoje o anticristo de se manifestar de uma maneira absoluta? Para mim fica absolutamente claro alguns textos que ilustram isso e explicam essa questão. Por exemplo, Hebreus capítulo 1, verso 3, né, que vai dizer assim, que Cristo Jesus está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Percebe? Ou seja, por que que não se... Ô, Faganelli, graça e Que paz. paz, irmãos. Chegou a luz Alô, aí? querido. Graças a Deus. Está chegando a luz verdadeira agora. Entra. Amém. Amém. Então, prosseguindo, né, irmãos? Lá Hebreus 3, né, 1:3 fala, né, que Jesus está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ou seja, por que que o anticristo ainda não se manifestou de fato? Porque o propósito de Deus é que está estabelecendo essa condição. A hora que for do propósito de Deus que ele se manifeste, isso vai assim acontecer. Tem um texto que eu gosto muito para explicar essa questão, está no Salmo 119, como são
dois versículos, eu vou ler para os irmãos, Salmo 119, versículo 89 e o versículo 91. Dentro desse contexto que eu estou falando, escatológico e das profecias que nós estamos aguardando. Só lembrando os irmãos, né, para aqueles que chegaram posteriormente, o tema nosso é Deus não tolera a mornidão ou aquele que é morno. Deus não tolera o que se posiciona em mornidão, né? Esse é o tema e nós estamos desenvolvendo isso e usamos a igreja de Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, verso 15, que fala isso, né? Quem deras fosse frio ou quente, mas comece morno, estou a ponto de vomitar da minha boca. Então, prosseguindo, lá no Salmo 89, 119, 89, fala: Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração, fundastes a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Então, esse é o sentido das coisas ainda não terem se efetivado de forma plena, porque Cristo não voltou, porque não foi manifestado o anticristo e tantas coisas ainda não foram cumpridas de forma integral, né? Mas elas estão numa proporção imensa de cumprimento. E agora nós temos esse cenário que eu relatei para os irmãos. Dentro desse cenário, irmãos, é impressionante várias coisas, como eu relatei ponto por ponto para os irmãos. Mas eu quero destacar um ponto para ver em que nível nós estamos chegando em relação especialmente a essa questão, o morno não servir a Cristo. Na semana passada, nós tivemos no Supremo Tribunal Federal uma discussão sobre um tema que deve ser aprovado, provavelmente, tudo indica. Espero que não, mas tudo indica que sim. Olha, o Brasil imerso em tantos problemas. Olha o assunto que eles colocaram na pauta do Supremo Tribunal Federal para discutir. A proibição de constar na documentação das pessoas, documentação civil, as palavras filiação, mãe e pai, para não constar o nome do pai e da mãe, porque isso cria um constrangimento para aqueles que se considera transexual. Ou seja, aquele homem nascido biologicamente no sexo masculino, agora ele acha ou, né, se diz mulher. Então, essa pessoa ficaria constrangida numa situação de que ele, como mulher, que se acha, não pode gerar um filho, e, portanto, a expressão mãe opõe em preconceito. Essa foi a discussão no Supremo Tribunal Federal, num país que está atolado em tantos problemas. Agora, o que mais chama atenção? De repente, um dos ministros se manifesta. O nome dele é André, que foi colocado pelo Bolsonaro. André Mendonça? André Mendonça, que foi indicado pelo Bolsonaro. Ele foi ex-ministro da Justiça antes de entrar no Supremo, e antes disso, o que ele era? Não sei se os irmãos sabem. O que ele era antes? Pastor, né? Pastor evangélico. Ele, no calor daquela discussão, ele fez uma proposta. E a proposta foi assim: bom, se é para ser desta forma, então nós também precisamos criar uma alternativa para aqueles que não concordam com essa questão da transexualidade e esse tipo de restrição. Então, que se coloque junto com isso uma barra mãe e pai como alternativa. Então, veja bem se isso faz sentido para quem é um cristão.
Que posicionamento que é esse? Ele está se mesclando com aquela situação degenerada e corrompida que está permeando o mundo, né? Vê o que está acontecendo nos Estados Unidos, na França e por aí afora. E, irmãos, isso está intensificando, é por isso que eu apelo aos irmãos que não deixem, né? Não se preocupem com isso, não gaste excessivamente tempo, mas não deixe de considerar as circunstâncias que nos cercam, né? Como eu citei lá de Romanos capítulo 3, verso 11, né? Vós que conheceis o tempo, já está na hora de despertar do sono. E Cristo vai falar lá em Mateus capítulo 24, que vai tratar, né, da tribulação, da grande tribulação, ele fala assim, quando virdes, isso está no capítulo 24, verso 33, fala assim, quando virdes estas coisas acontecendo, já está às portas. Então, é um indicativo. Quando virdes, ou seja, aqueles que estão observando aí, sabem que está na hora da volta de Cristo. E no mesmo capítulo, no versículo 12, vai falar o seguinte, que nesse tempo o amor se esfriará de quase todos. Mas vai falar a razão por que esse amor se esfria. Por causa da iniquidade. E a palavra iniquidade lá é anomia. Ou seja, como a palavra não tem mais valor, né? Por isso que em 2 Tessalonicenses, né, primeiramente fala o homem do pecado, né, a palavra iniquidade lá é pecado, armatia, mas depois fala do ministério da iniquidade. E a iniquidade, o ministério da iniquidade é a anomia. É o ministério que se opõe contra a palavra de Deus. Por isso que não suportarão a santa doutrina. Então, irmãos, esse é o contexto que eu estou levantando para os irmãos. Agora, seguindo, né, nessa direção de por que que Deus não tolera aquele que se apresenta como morno. Nós estamos maduros suficientemente para entender essa situação. Mas, irmãos, a pressão satânica deste mundo vai ser cada vez mais intensa. Nós temos que estar cada vez mais firmados na fé, né, na armadura de Deus, para resistir o diabo que vem com toda a força contra todo mundo. E nós, basta ver Apocalipse lá, como ele vai perseguir os santos e vai prevalecer. Né? Daniel deixa isso absolutamente claro, já isso, e lá no contexto do Apocalipse também, né? Só basta ler capítulo 13 de Apocalipse, nós entendemos isso aí. Mas, irmãos, é impressionante. Por que que Deus estabelece isso? Sabe por quê? Porque Deus, ao criar o homem e a mulher, ele os criou à sua imagem e semelhança. O aspecto que nós temos mais parecido com Deus é o livre-arbítrio, é a capacidade de escolher. Por que que Deus estabelece isso? Porque a escolha é a manifestação do que está no coração. Então, Deus é onisciente, onipresente, onisciente, conhece todas as coisas. Mas Ele quer a manifestação, a revelação daquilo que eu creio, né? Provérbios 23, 26, os irmãos conhecem bem, né? Dentro daquilo que eu falei no começo, né? Eu vou estar citando os textos, mencionando, mas não vou ler todos para nós ver se nós chegamos ao final do conteúdo. Então, aqui fala assim, filho meu, dá-me o teu coração. E aí eu vou ler rapidamente, porque tem a conclusão do versículo, que eu não me lembro de cor, que vai dizer assim, dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Então, o que que ele pede? Ele pede o coração. Ele não quer aquilo que eu posso fazer para ele, né? Os meus sacrifícios, né? O Salmo 115 está tratando disso, né? Ou seja, vocês pensam que eu estou com fome, por isso que eu peço sacrifício para vocês? Não, meus são todos os animais da terra. O que eu quero é o coração de vocês, né? Então, é isso que importa para Deus. Qual que é a minha reação interna e genuína diante daquele que conhece todas as coisas, em todos os aspectos. E nessa batalha espiritual que nós estamos inseridos. Então, Mateus capítulo 6, verso 21, né, que os irmãos conhecem absolutamente bem, fala assim, ninguém pode servir a dois senhores. Irmãos, não é uma alternativa, é uma impossibilidade. Ou você
serve a um ou serve a outro. Não há possibilidade de misturar as duas coisas. Deus não aceita esse senhorio duplo. Agora, o que que acontece? Ele conhece o meu coração, eu não conheço, mas ele quer evidenciar isso de tal forma que seja genuíno aquilo que eu professo com meus lábios. O que que ele vai fazer? Ele vai criar circunstâncias para provar o quê? O meu coração. Deuteronômio 8, por exemplo, os irmãos conhecem, né? Muito bem. Eu os conduzi nesse deserto, nesses 40 anos, e eu os humilhei e fiz passar fome para provar o que estava no teu coração. Se me amarias ou não. Porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Olha como é que ele levanta a questão da palavra. Porque ela é fundamental, mas tem que ter aprovação, né? Quantas vezes usamos Tiago, né? Capítulo 1, versículo 2, 3, 4 e o 12, para falar da aprovação da fé. Precisa aprovar. Irmãos, não há como nós termos fé madura que agrade a Deus, porque é uma fé que procede do coração, né? Tem aquele outro texto que lá de, acho que Provérbios capítulo 4, né, que fala que do coração procedem, né, as fontes da vida, né? Capítulo 4, não me lembro o versículo, que procede as fontes É da o vida. 23, O 4, 23, né? 4 e 23. É aí que está a questão. O que que é que está jorrando do coração? Mas ele tem que estar purificado, como nós vamos ver agora, daqui a pouco. Mas antes eu quero citar para os irmãos alguns aspectos, rapidamente. Que é assim, esse aspecto, irmãos, Deus sempre se preocupou em estar colocando alternativas para o homem decidir. Começa lá em Gênesis. Cria o homem e a mulher sem pecado. Estabelece uma ordem. Ou seja, não precisaria estabelecer a ordem. Estava tudo bem. Estava no jardim, né? Bastava ser fecundo e multiplicai-vos. Mas não. Vamos colocar entre aspas, vai criar um problema para o homem e a mulher. Tem que colocar uma condição de sujeição à vontade de Deus. Né? Para quê? Para provar. Né? E aí nós sabemos a história, não preciso entrar no detalhe, né? Mas eles cedem à vontade. Isso não foi induzido por Deus. Pelo contrário, Deus não queria que assim fosse. Eles que optaram por isso. Aí, um outro exemplo, né? Deuteronômio 30, né? Deus vai falar por meio de Moisés, 30, 19. Eis que eu tomo os céus e a terra por testemunha contra vós, que vos propus o bem e o mal, a vida e a morte. Escolha, pois, a vida para que vivas. Percebe como é que fica claro? Isso, irmão, vai no decorrer de toda a Bíblia, né? Se nós formos selecionar todos esses textos, nós precisamos de uma semana só para abordar isso aqui. E termina, olha, eu comecei no início das Escrituras, passei lá só um relance rápido lá no meio, né? Em Deuteronômio, nós vamos usar outros textos, mas lá fecha a Bíblia de que forma? Assim diz o Espírito, né? E a noiva, vem. Quem o está ouvindo, venha. Né? E quem está, está tendo sede, venha. E quem está querendo, receba de graça a água da vida. Percebe que fecha a Bíblia dessa forma. É para quem está querendo, que colocou isso como razão de viver, agradar não a nós mesmos, mas ao Senhor. Então, nesse contexto aí, irmãos, nós temos Tiago, antes de ir para Tiago, Satanás, irmãos, tem uma estratégia. Ele quer nos desviar de Deus. E ele tem estratagema, né? Eles têm a sua maneira peculiar de enganar e ele é hábil nessa questão. Engana a todos, né, que não estão firmados na verdade. Só a verdade que pode libertar, como nós vimos, né, nos últimos estudos aí.
Então, o que Satanás faz? Ele tem uma estratégia. Eu vou ilustrar essa estratégia usando Gênesis. Agora vamos lá para Gênesis, que eu quero usar alguns versículos. Gênesis, capítulo, não é Gênesis, é Êxodo, capítulo 5. Êxodo, capítulo 5. Preciso me limitar, nesse contexto, porque é muito amplo, muito rico, tem muita coisa para ser abordada. Mas no capítulo 5, versículo 1 e 2, ele diz assim: Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Ou seja, que me sirva. Em outros textos vai falar dessa forma. Respondeu Faraó: Quem é o Senhor para que eu lhe ouça, Ouça eu a voz, E deixe ir Israel. Satanás não quer ver o povo de Deus livre para servir. Ele vai criar circunstâncias para reter esse povo, né? Nem tampouco irei deixar ir Israel. Então, aí nós vemos, que todo aquele quadro, Eu não quero passar, porque nós temos lá, vem, Moisés transforma a vara em serpente, os magos fazem a mesma coisa, e toda aquela questão, e isso vai se intensificando, E Moisés Faraó endurece o seu coração, endurece o seu coração, endurece o coração, até num ponto que Deus é que passa a endurecer o seu coração. O dia que nós estudarmos sobre Romanos, capítulo 9 e 11, 10 e 11, nós vamos abordar essa questão, Porque Deus endureceu o coração de Faraó. Está mal compreendido isso para a maior parte das pessoas, interessante colocar dentro do contexto correto, né? Mas vamos pular tudo isso aí para ilustrar aquilo que nós estamos desenvolvendo nessa linha, que eu espero que os irmãos estejam compreendendo. Vamos pular para o capítulo 8, que é a quarta praga. 8, e versículo 25. Eu só estou destacando os pontos do nosso interesse, tá, irmãos? Todo o contexto é muito importante. Verso 25, que é a quinta praga, a mosca. O que aconteceu aqui? É a quarta praga, melhor dizendo, a quarta praga. O que aconteceu aqui? Na praga anterior, ocorreu um fato curioso, que está no verso 18 e 19. Fala assim: E fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas, para produzirem piolhos, porém não o puderam. Havia piolho nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó. Os magos que estavam enganando a Faraó, falaram para Faraó: Isso é dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor havia dito. Né? Aí o coração de Faraó está vendo? Se endureceu. Chega no versículo 25, fala assim: chamou o Faraó a Moisés, porque a coisa estava ficando preta pro lado dele, De todo o Egito. Chamou Faraó, Moisés e Arão e disse: Ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus. Beleza, né? Está concordando. Ó, nesta terra, percebe que cria uma restrição? Por quê? O que representa Faraó? Satanás, o príncipe desse mundo. O que representa o Egito? É o mundo. Tá certo? Ou seja, quer servir a Deus, Faganelli? Pode, fique à vontade. Mas sem deixar o mundo. Né? Essa é a mensagem, essa é a estratégia de Satanás. Né? Aí, verso 27, o 28. Aí, como reage Moisés? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então disse Faraó: Deixar-vos-ei ir para que ofereçais sacrifício ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que, saindo, não vades muito longe. Orai também por mim. Ou seja, não vai muito longe. Ou seja, você pode, não, desde que o nosso envolvimento com o mundo tem um certo limite, ou seja, eu não vou me tornar tal como o mundo é, né?
Mas, afinal de contas, nós não somos ETs, né? Até que acho que foi, não sei se foi o Faganelli que falou isso, ou foi o Genaro, né? Nós não somos ETs, estamos no mundo, né? Não somos do mundo, mas estamos no mundo, então não tem jeito, né? Há de ter uma maneira de ajustar essa questão, né? Vamos passar para a oitava praga, capítulo 10, verso 7 a 11. Então, os oficiais de Faraó lhe disseram: Até quando nos será porcilado este homem? Deixa-os ir, né? Ir os homens, para que sirvam ao Senhor, seu Deus. Acaso não sabes, Faraó, ainda que o Egito está arruinado? Né? Ou seja, em Cristo, o príncipe desse mundo já está julgado, né? Mas a efetivação da pena ainda não ocorreu. Por quê? Por causa da palavra do poder de Cristo, de Deus, que sustenta todas as coisas para que o propósito seja efetivamente, cabalmente cumprido. Aí, continuando, verso 8. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: Ide servir ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os homens que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: Havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, com, com o nosso gado, haveremos de ir, porque temos de celebrar ao Senhor, celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhe, Pará. replicou-lhe Faraó. Replicou-lhe Faraó: Seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças, pois tendes conosco más intenções. Não há de ser assim, ide somente vós, os homens, e servir ao Senhor. Irmãos, isso é uma ilustração da estratégia de Satanás. Então, vamos trazer agora para um contexto mais próximo de nós. Em Tiago, capítulo 4, os irmãos conhecem muito, e nós temos citado muito esse texto, né? Fala assim, adúlteros, né? A partir do versículo 4 até o versículo 8. Eu não vou ler só porque já estamos indo para o final já e não estou nem na metade, né? Parei. Adúlteros. Oi, Ronaldo. Ah, não, desculpa. Desculpa. É, Eu deixei aberto o microfone. adúlteros, né? Adúlteros. Não sabeis vós, está vendo? É adúlteros, ou seja, é infidelidade. Não sabeis vós que aquele que se faz amigo do mundo torna-se inimigo de Deus, né? E aí ele vai dizendo isso aí. Ou não sabeis vós que o Espírito Santo que ele fez habitar dentro de vós tem ciúmes de vós? E aí no versículo 8 ele vai falar assim: vós de ânimo dobre, purificai o quê? O vosso coração. Porque o problema está no coração. Ânimo dobre. O que é ânimo dobre? É, 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 é mente dupla, com duplicidade. É vacilante. É interesse dividido. Esses são os três sentidos que o Strong dá. Interesse dividido, né? Alma vacilante, mente dupla. Ou seja, é aquele que ama Deus, mas também ama o mundo. E por isso é um adúltero espiritual, certo? É infiel a Deus. Agora, nós achamos que nós estamos distante disso. Precisa ser lembrado, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 7. Não vos façais, pois, idólatras, como eles foram, porque o povo se assentou para comer, beber e levantou-se para divertir-se. Isso é idolatria. É quando coisas sejam pela fascinação da riqueza, usando, né, Mateus 13, Marcos 4 e Lucas 8, né, a parábola do semeador. Fascinação da riqueza, cuidados do mundo e deleites da vida. Cada um com a sua característica, mas todas elas voltadas para o atendimento da minha cobiça, dos meus desejos. E aí eu me divido sem perceber. O problema é esse.
não é algo ostensivo, porque fosse ostensivo, né, a grande maioria não entrava nessa cilada. Mas só podemos estar atentos por meio da palavra, que é a única que liberta, e Cristo e o Espírito Santo, como nós vimos. Então, irmãos, aí o que que nós temos? Nós Irmão, temos... uma Sim, pode falar, palavra, irmão. a palavra morno, ela ampliou demais, né, o quadro, né? Claro, Usando esses textos aí, impressionante. exatamente, né? Porque senão nós vamos flexibilizar essa questão. Vamos racionalizar. Não, não é bem assim, precisa entender que os tempos modernos, né, têm outras exigências e assim, porque se nós formos radicais, nós não podemos sequer viver nesse mundo, etc, 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 etc. Por Né? isso que a palavra, irmão, aquele que pôs a mão no arado não é para olhar para trás, né? É isso aí. Senão não é apto para entrar no reino, né? Exatamente. Não significa, irmãos, que nós não temos que cuidar da nossa vida, porque a Sim, palavra é harmônica e Paulo vai falar em Tessalonicenses que aqueles que não querem trabalhar também não devem comer. Não não, podemos, temos que saber discernir. a gente não pode esquecer que tudo isso que está sendo dito é no coração. É o que rege o coração, né? Perfeitamente. Por isso que é dá-me o teu coração, né? Esse que é o ponto fundamental. Aí o que que nós vemos com relação ao próprio povo de Deus? Lá no deserto, né? Lá em Números capítulo 11. O que que fala lá? Eles sentiram falta dos peixes, das cebolas, dos pepinos e ansiaram, anelaram voltar para o Egito a ponto de constituir um bezerro de ouro que eles chamaram de capitão para fazê-los voltar para lá, Meu né? Deus. E Estevão vai falar isso de maneira categórica, né? O que de fato aconteceu. Eles, no coração, voltaram para o Egito. Isso é muito claro. Então, irmãos, agora eu quero sair desse cenário lá, né? Que nós estamos vendo lá de Gênesis, Êxodo, né? Agora vamos entrar no povo já liberto do Egito. Portanto, estão fora da garra de Satanás, né? Agora, vamos lá para Josué, que é o substituto de Moisés, o capitão que introduziu-os na terra prometida. E aí ele fala uma palavra extraordinária que serve para exortação para nós, que está em Josué, capítulo 24, do versículo 14 até 16, que eu vou ler para os irmãos. Irmãos, eu vou chupar uma pastilha aqui para ver se ameniza um pouco aqui. Lá diz assim: agora, pois, Josué, Josué, capítulo 24, do 14 ao 16. Agora, pois, que Josué está fazendo? Ele introduziu o povo lá na nova terra, né? Na terra de Canaã, né? Na terra de Canaã, né? Que mana leite e mel. Eles estão lá. É claro que lá em Juízes nós vemos aquele caso, né? Que Deus deixou o inimigo no meio deles para que aqueles que não tinham experiência da guerra aprendessem a guerrear. Lembra quando nós estudamos isso aí, né? Recentemente eu abordei com os irmãos sobre isso. Então, esse é o contexto. Agora ele fala assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitar fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servir ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei. É interessante como Josué coloca isso aqui. Ele poderia falar assim: de forma nenhuma, não passe isso na cabeça de vocês. Mas ele usa essa questão dessa maneira. Por quê? Porque ele conhece o povo. Ele sabe da infidelidade do povo. Né? E Deus conhece o nosso coração, sabe o quanto nós somos frágeis. Por isso que o apelo, a exortação. E isso, irmão, se eu não estou profundamente imergido nas Escrituras, eu não tenho alternativa para vencer. Não tem.
a nossa força, até mesmo as nossas orações, não vão ter eficiência. Porque para orar, eu tenho que tomar a palavra, a espada do Espírito, em toda oração e súplica, orando a todo tempo no Espírito. Ora sem a palavra é uma oração oca, que não vai trazer vitória espiritual. Nós sabemos disso. Daí ele vai continuar falando: escolhei hoje a quem servais, aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais agora. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, ele é um testemunho que encerra o livro de Moisés dessa forma, de Josué. Aí, o que nós temos? Entra o contexto de Juízes. Juízes, irmãos, é um dos livros de pura treva, né? Além de Jeremias, por exemplo, mas Juízes é terrível. É um livro onde a infidelidade e a rebeldia é recorrente, repetitiva e progressiva. Eles se arrependem, Deus levanta um libertador e eles, libertos daquela situação, voltam à mesma condição e assim vai se repetindo. Claro que nós não temos tempo, já estamos esgotados no tempo, mas vamos selecionar algum texto. Juízes capítulo 10, versículo 10 a 16. Vai dizer assim: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: os filhos de Israel. Em que situação? Estão debaixo de disciplina. Por quê? Porque estava em fidelidade e rebeldia. Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Aqui, novamente, eles se arrependem e se voltam para o Senhor. Contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Balaíns. Porém, o Senhor disse aos filhos de Israel: quando os egípcios e os amorreus e os filhos de Amon e os filisteus e os sidônios e os amalequitas, os maonitas vos oprimiram e vós clamáveis a mim, não vos livrei eu das suas mãos? Eu não fiz isso continuamente? Por que que vocês continuam da mesma forma se rebelando continuamente contra mim? Agora veja bem o que ele diz, ó. Contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Então, o que que acontece? São as situações pontuais do trabalhar de Deus. Mas aí é impressionante o Deus que nós temos. Ele vai falar no verso 15: mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: temos pecado, faze-nos tudo quanto te parecer bem, porém livra-nos ainda desta vez, te rogamos. E tiraram os deuses alheios do meio de si, e serviram ao Senhor. Então, já não podendo Deus reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel, e perdoa-os naquela situação. Daí falei, tá vendo como Deus é maravilhoso? Né? Agora tem uma coisa, irmãos. Né? Por exemplo, Isaías 59, né, 1, 2. Eis que a minha mão não está encolhida que não possa salvar, nem fechado os meus ouvidos para que não possa ouvir. Mas eis que os vossos pecados fazem separação entre mim e ti. E se você pegar todo o contexto do capítulo 59, vocês vão ver a tragédia deles lá. E vai chegar no ponto que está próximo, né, da Jerusalém Celestial e tal, que vai falar que Deus traz salvação para aqueles que se convertem ao Senhor. É isso que Deus está preocupado e querendo. Então, veja bem, nós temos, por exemplo, né, muitas vezes é mal usado, né, dependendo do sentimento da pessoa, segundo Pedro 3,9, que fala assim: Deus é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. A tendência nossa é enfatizar, dar ênfase ao quê?
a longanimidade de Deus. Mas qual que é a, a essência do versículo? É aquilo que foi visto, né, pelo Vitor, que trouxe aquela palavra maravilhosa, sobre o arrependimento genuíno. Como que Arrependimento. acontece? É arrependimento. Claro, se não tem arrependimento, eu pergunto para os irmãos, a longanimidade de Deus vai resolver? Não. Não vai. Tem que ter a longanimidade. E claro que ele é longânimo, mas ele quer a reação, né? Lá em Lucas não fala assim, porque vocês não aproveitaram o tempo oportuno, né? Me parece que é Lucas 14, se não me engano, né? Lançaram fora quantas vezes quis eu, né? É, reunimos quando a galinha junta os pintinhos debaixo das águas, mas vós não quisestes, né? E assim sucessivamente. Irmãos, isso é para nós. Agora, sabe como encerra? Ó, aí continua, né? Ou seja, nós estamos aqui no capítulo 10. Juízes, termina no capítulo 21. Qual que é o histórico até chegar lá? A mesma coisa. Eles se arrependeram aqui? Ah, tá vendo? Olha, é maravilha. Não, vai ver. Foi repetindo, repetindo, repetindo. Sabe como termina o livro de Juízes? Capítulo 21, o último versículo. Juízes, capítulo 21, verso 25, que é o resumo do livro, que diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Ou seja, cada um fazia o que queria. Por quê? Porque não tinha governante. Ou seja, era uma teocracia, né? Tanto é que em Samuel, né, ele fica entristecido porque o povo quer o quê? Nós queremos um rei, queremos um rei. E querem rei de que forma? Igual às nações. Tá vendo? Se eles querem um rei que, como era, né, Deus como centro da nação, seria agradável a Deus. Mas não, o foco deles é nações. Porque eles estão mesclados, né? Essa que é a situação. Vamos pegar mais um texto, irmãos, né? Nós vamos ter que parar por aqui, né? Mas não tem importância. Vamos até onde o Senhor permitir. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 18, versículo 20. Os irmãos conhecem toda essa história, né? Mas eu vou levantar isso aqui para a gente considerar alguns pontos. No verso 20 fala assim: então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo, né? Nós já sabemos lá que são os 850 profetas, né? Contra Elias. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis? O que é cochear? Um pé em cada canoa, né? É ânimo dobre, é o que está misturado, é o morno. Aí Elias faz uma pergunta para eles: escuta, como Josué fez. Se vocês querem servir, né, aos deuses das nações, façam isso, né? Mas aqui Elias é mais contundente. Entre dois cocheareis, entre dois pensamentos. Se o Senhor é Deus, serviu. Se é Baal, então serviu, seguiu, né? É melhor ser frio, né, ou quente do que ser morno, né? É um texto paralelo. Aí, olha, porém o povo nada lhe respondeu. Por quê? Porque o povo está comprometido com aquela situação, não tem reação, né? Aí nós conhecemos o histórico aqui, né? Elias pede a morte, ele está acabado, ele está depressivo, né? E aí Deus vai procurá-lo e vai trabalhando, né, nele e vai dizer, lá no verso 14 do capítulo 19, Elias fala, porque é curioso, né? Em duas vezes, Deus fala para Elias, Elias, né, no verso 9 e 12, 13 do capítulo 19, Elias, o que você está fazendo aqui, cara? Que você está fazendo aqui, né? Reage, ele vai estar trabalhando com Elias, né? Aí, Elias, como reage a isso? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só
que procuram tirar-me a vida. Aí Deus vai trazer uma palavra de consolo, que está no versículo 17 e 18. Né? No verso 18. Também conservei em Israel 7.000 homens, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Por que separou? Homens eleitos por Deus pela predestinação de Deus? Não, porque não dobraram os joelhos a Baal. Não foi como a população, nada responderam, porque não querem se comprometer. Então, irmãos, eu ia entrar no outro aspecto aqui, mas não vai ser possível a gente concluir. Tem pouca coisa, mas vamos parar por aqui para dar oportunidade para os irmãos compartilharem e depois, em outra oportunidade que o senhor permitir, a gente pode voltar a falar ou mesclar, né, num outro momento que o senhor permitir. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém. Aleluia.